Bem-vindos ao B de Barbárie, eu vou falar com vocês sobre Budapeste, do Chico Buarque. Bom, a princípio eu também queria falar com vocês sobre essa edição. Essa é uma edição que eu encontrei muitos anos atrás, na FENAC ainda. É uma edição que ela é uma edição econômica, mas é uma edição com texto integral. Eu acho ela bem mais bonita do que a edição de capa amarela, que ela tem aqui o Rio e aqui Budapeste, né? Então você consegue ver. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês direito, porque tá muito sol, mas eu gosto também dessas letrinhas invertidas. É uma edição sem orelhas e tudo mais, mas eu acho ela bem mais bacana. Apesar de que eu acho interessante que o Chico aqui nesse livro fale bastante que Budapeste é amarela, e eu achei legal que eles levaram isso para aquele projeto gráfico clássico da coleção do Chico Buarque. Mas enfim, dito isso, esse é mais um vídeo do nosso projeto Meu Caro Chico, que eu tô fazendo aqui no canal junto com o Nicolas, do canal Las Zorras Muertas e Outras Zorras. E a lembrança que eu tinha desse livro, porque foi uma releitura, era de que esse era meu livro favorito da obra do Chico. E é interessante como a gente muda e essas coisas mudam. Não que eu tenha achado o livro menor, pelo contrário, ele cresceu muito aos meus olhos, mas talvez as minhas prioridades tenham se invertido. Quando a gente lê as peças do Chico Buarque, a criticidade, a questão social são muito fortes. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa fase do autor. Vindo para os romances, a gente tem primeiro Fazenda Modelo, que a gente resenhou aqui, que tem essa criticidade, depois Estorvo, que eu acho que se perde um pouquinho, eu acho que é onde o Chico acaba indo muito mais para dentro do eu do que para a sociedade. É um livro que eu admiro como construção literária, mas que menos me interessa no conjunto da obra. Aí a gente tem Benjamin, que foi o último resenhado, e que eu lembro de ter odiado assim, a leitura na primeira vez, e que eu me apaixonei, aprendi a amar nessa releitura. Eu agradeci muito a Nicolas por ter me colocado nessa situação. Eu talvez nunca relesse se não fosse esse projeto. E é um livro que novamente traz a temática da ditadura, que traz a temática mais social, ainda que se passe no tempo contemporâneo, né, nos dias de hoje. Ele traz a ditadura e faz algumas reflexões sobre a nossa sociedade. E agora, lendo Budapeste, é muito interessante ver que a gente volta a um livro muito parecido com o Estorvo, no sentido de que é um livro voltado para o eu, né, para o personagem principal, e muito desconectado de questões mais sociais. Mas aqui, como comunicadora, principalmente, acho que quem trabalha com escrita, com comunicação, talvez se divirta muito com esse livro, porque esse livro, a base dele é sobre narrativa e sobre se apropriar da narrativa. E por quê? O protagonista desse livro é o José Costa, que tem um nome bem comum, e ele diz que ele tem um rosto comum, então que as pessoas facilmente falavam com ele na rua, porque ele parecia com qualquer um, assim, então parecia familiar a todo mundo também. E esse homem, ele é um escritor muito bom, ele trabalha como ghostwriter. Então, para quem não sabe, ghostwriter é o cara que escreve para outras pessoas famosas e não tem o seu nome no livro, ou no artigo, ou no discurso, né? Então ele oferece seu serviço de forma anônima. E desde o começo a gente tem uma narrativa e uma explicação desse personagem, do porquê que ele gosta da sua profissão, de um jeito bastante curioso, né? Porque essa relação dele com escrever para o outro, ela beira uma apropriação da história do outro e beira certo voyeurismo, porque além de escrever, ele tem prazer de ir nos eventos para ouvir falar bem de si mesmo. Ele vê alguém lendo o livro que ele escreveu ou um artigo que ele escreveu, ele encosta num café e começa a puxar assunto. Então ele gosta de observar a sua obra sendo elogiada, sendo comentada. É muito interessante a construção dessa personagem aqui, do José Costa. Então eu vou ler um trecho que mostra um pouco dessa questão do prazer, né, que beira o sexual, que eu comentei aqui sobre essa narrativa. Ele diz assim: eu deixava por isso mesmo, não tinha como lhe explicar que, encerrado o expediente, me demorava sozinho na agência por conta própria, em leitura obsessiva. Nessas horas, ver minhas obras assinadas por estranhos me dava um prazer nervoso, um tipo de ciúme ao contrário. Porque para mim, não era o sujeito que se apossava da minha escrita,
Era como se eu escrevesse no caderno dele. Anoitecia e eu tornava a ler os seus fraseados que sabia de cor. Depois repetia em voz alta o nome do sujeito e balançava as pernas e ria a beça no sofá. Eu me sentia tendo um caso com mulher alheia. Essa questão da mulher alheia também vai aparecer. Então a gente vê que o José procura em outras áreas da vida o mesmo prazer que ele tem na escrita. E esse livro se chama Budapeste porque ele funciona em 2 arcos, ele funciona como um yin e yang. O José Costa, ele viaja para Budapeste, então ele passa o livro metade em Budapeste, metade em Copacabana. Nas 2 cidades ele tem uma mulher, então ele tem a Wanda e tem a Kriska. Nas 2 cidades essas mulheres têm filhos, então é como se fosse um momento espelhado. Mas ao mesmo tempo, sempre que ele está em Budapeste, algo ele leva do Brasil. E sempre do Brasil ele leva algo de Budapeste. As 2 mulheres com que ele se relaciona, ele as trata como mulheres mesmo, como se casado fosse. Ao mesmo tempo que a gente percebe que essas relações não são tão assim, essas relações são bem mais líquidas. Apesar de ele se relacionar com o filho das 2, por exemplo, que é algo a se pensar que se faz numa relação um pouco mais profunda, no momento em que a Wanda, aqui no Brasil, que é uma jornalista famosa da televisão, precisa dar uma entrevista, ele precisa sair de casa, porque aparentemente não é nada muito oficial. A Kriska também leva outros homens para dentro de casa quando ele tá morando lá de favor em um outro momento do livro. Então me parece tudo muito mais líquido, né, como diria Bauman, do que o José mesmo diz. Ele se apropria desses espaços de uma forma que talvez não corresponda com o que a gente está vendo no livro. E ele faz isso o tempo todo. Eu tenho a impressão de que ele se sente proprietário dessas mulheres quando as engravida, porque é o jeito dele de se aprofundar na pele delas, de entrar na história que elas estão escrevendo, assim como ele faz para outras pessoas. E é muito interessante porque a gente vê aqui uma característica que acho que é bastante comum, aquele famoso relacionamento aberto só de um lado, né? Então, quando ele volta a primeira vez de Budapeste, ele descobre que a Wanda tá saindo com um dos caras para os quais ele escreveu um livro, que é o Ginógrafo, que foi o grande sucesso dele. E aí ele fica puto da vida, e ele vai atrás, ele arranja diversas brigas, ele faz uma cena, assim, ele acaba expondo a Wanda, agredindo ela, e ele não consegue, de modo algum, elaborar isso de uma forma minimamente comum, de que é uma agressão, de olha o que ele fez. E ele faz a mesma coisa com a Kriska. Então tem um momento em que ele escreve um livro de poemas em húngaro, a Kriska ensina húngaro para ele, e ele começa a fazer esse trabalho de ghostwriter na Hungria. Então é bem interessante, né? Pensar que ele desenvolveu essa qualidade literária a ponto de poder fazer isso, né? Fazer no lugar de um húngaro. E quando ele mostra o livro pra Kriska, ela diz que é assim, assim o livro, né? Mais ou menos. Ele se emputece, joga um prato na parede, e a Kriska vai lá e limpa e aceita ele de volta. Então existe essa questão de que aparentemente ele não é expulso, ele nunca... não existem muitas reações fortes a ele. E aí a gente tem um momento do livro, que eu acho que é um momento sensacional. Ele vai várias vezes a algumas reuniões internacionais de ghostwriters. Se eu não me engano, é até assim a primeira vez que ele vai para Budapeste. Primeiro ele se apieda daquelas pessoas que estão ali, de certa forma, procurando aplauso. Depois ele faz o uso desse microfone com nenhuma humildade, assim, e ele fica comentando sobre o que as pessoas acharam sobre os pequenos movimentos que ele vê de cabeça, as aprovações ali. Fica se bajulando, né? E em um momento ele tá em Budapeste, ele tá com a Kriska, e ele vai num desses encontros meio ao acaso, né? Essa narrativa circular e onírica tá presente aqui. E tem um momento bem doido no começo que um casal vai na casa deles, eles jogam uma roleta russa, sabe? É um momento em que ele perde o controle da narrativa porque ele não consegue impedir aquele casal de forçá-lo a participar daquela roleta russa. É uma loucura, assim. É até muito confuso falar pra vocês a respeito desse livro, porque ele não é um livro de simples organização cronológica, né? Ele é bem complexo. E aí, voltando, quando ele tá em Budapeste e ele vai parar sem querer nesse encontro de ghostwriters, ele meio que rivaliza com um dos caras que tá ali, assim como ele rivalizou com o autor oficial de O Ginógrafo no Rio de Janeiro por causa da Wanda. Ele rivaliza com aquele homem, ele começa
a sentir prazer das reações daquele homem de inveja ao que ele escreveu. E aí ele acaba sendo procurado pela polícia ali em Budapeste, mandam ele sair do país porque ele não tem um passaporte, ele não tem possibilidade de ficar ali, não tem nada oficial. Ele vai embora para o Rio de Janeiro e depois ele recebe uma mensagem dizendo: olha, o poeta para o qual você escreveu precisa de você, a gente está disposto a te dar um visto de trabalho. Ele volta sedento, passou meses em um hotel, perdido assim, sem saber o que fazer da vida, sem R$1 no bolso. E aí quando ele volta para Budapeste e a gente tem esse momento que talvez seria de reencontro, de aconchego com a Kriska, na verdade o que acontece é que esse homem escreveu um livro com o nome dele. E aí é a segunda vez em que ele perde esse poder da narrativa, esse poder de contar o que ele queria e não ter a sua história contada. E ele se esguela para contar para Kriska que aquele livro não é dele. E ela, deslumbrada com as palavras que supostamente ele escreveu, fica uma situação difícil. Ele não sabe como fazer isso, assim como ele não soube dizer pra Wanda que o ginógrafo tinha sido ele quem tinha escrito. E ele também se esguela até uma fase de explosão. E o mais interessante, eu acho, é que esse livro que o ex-marido da Kriska escreveu e colocou o nome do José Costa, ele se chama Budapeste. E ele é esse livro. Então, no final, chega pro José Costa e diz: lê pra mim. E quando ele começa a ler, ele lê o começo desse livro. Então ele volta ao começo da narrativa, que é a mesma ferramenta que ele usa em Benjamin, que ele usa essa memória do Benjamin, da morte da Castanha Beatriz, para falar da morte do próprio Benjamin. Aqui acontece a mesma coisa. Ele nos remete de volta ao começo. Então eu acho que esses romances do Chico Buarque, eles começam a se parecer em alguns aspectos, mas de forma nenhuma isso significa uma facilidade maior na compreensão do livro, porque eu não acho que foi mais fácil entender esse do que outros livros do Chico Buarque, e também não significa que eles ficam na mesmice, porque são livros que nos desafiam a todo tempo. Essa edição que eu tenho aqui, como eu falei pra vocês, ela é menorzinha, porque os livros do Chico Buarque têm diagramações muito generosas pela Companhia das Letras. E esse aqui tem as letrinhas mais juntas, mas ainda é bem tranquilo de ler, bem gostoso. E tem 113 páginas, né? Na prática, deve ter 104 páginas de texto mesmo, fora as separações de capítulo, menos de 100 páginas. Eu li de um dia pro outro agora, no pré-carnaval, e eu li e eu falei, cara, eu poderia pegar esse livro várias vezes e talvez as interpretações fossem mudando. Eu li e tinha marcações aqui, 4 marcações, eu enchi de marcações em cima, eu coloquei post-its, eu não conseguia parar de encontrar referências e ligações e ao mesmo tempo com uma dificuldade muito grande de elaborar para vocês aqui, porque é uma narrativa muito complexa, como eu disse. Então é um daqueles livros que, a princípio, ele perdeu um pouco para mim quando eu compreendi que ele muito pouco falava para fora do eu, que é uma coisa que eu não gosto muito da literatura. Mas ele ganhou muito para mim quando eu compreendi a complexidade literária que ele tem numa leitura que eu faço praticamente 10 anos depois, né? Eu falo 10 anos depois porque eu li o Chico bem nova, eu li com... Ali na faixa dos 14, 16, eu acho que eu li todas as obras do Chico praticamente, né? Exceção de algumas, como Roda Viva, O Calabar, e tem mais um que eu não li do Chico nessa época, e O Estorvo. Foram os 3 que eu não havia lido antes. E aí, quando eu vejo agora, então nesse período de 10, 7 anos depois, e eu vejo que é uma obra que se mantém e que envelhece muito bem, é ver que as pessoas às vezes são muito injustas quando dizem que o Chico é tão melhor na sua música do que é na literatura, porque eu acho que o trabalho que ele faz é esplêndido. Não à toa, Caetano Veloso diz, talvez o mais belo dos 3 livros da maturidade de Chico, Budapeste é um labirinto de espelhos que afinal se resolve não na trama, mas nas palavras, como os poemas. E José Saramago diz, não creio enganar-me dizendo que algo novo aconteceu no Brasil com esse livro. Eu não iria tão longe quanto Saramago, confesso. Acho que o Chico, mesmo dentro das suas obras mais maduras, tem obras mais interessantes, pontuaria Benjamin aqui. Como vocês viram, eu renovei muito meu gosto por Benjamin. Eu gosto então desse trecho aqui, que é muito bonito, e é uma parte em que o José Costa tá com a Kriska, então eu vou terminar lendo para vocês esse trecho, meio que para mostrar um outro lado
desse mesmo livro, que é bem diferente do primeiro trecho que eu li pra vocês, eu acho, que até pode parecer meio pretensioso, meio homem branco escrevendo sobre problemas de escrita e etc. E aí, se vocês puderem se inscrever no canal para acompanhar o resto dos vídeos desse projeto, vai aparecer uma bolinha com o meu rosto aqui na tela e vão aparecer outros videozinhos que vocês também podem aproveitar. E eu termino o vídeo assim. Mas duas pessoas não se equilibram muito tempo lado a lado, cada qual com seu silêncio. Um dos silêncios acaba sugando o outro, e foi quando me voltei para ela que de mim não se apercebia. Segui observando seu silêncio, de certo mais profundo que o meu, e de algum modo mais silencioso. E assim permanecemos outra meia hora, ela dentro de si e eu imerso no silêncio dela, tentando ler seus pensamentos depressa, antes que virassem palavras húngaras. É isso, um beijo e até a próxima.